Olá pessoal, saudação de paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Revive de Cast, o podcast mais avivado do planeta e com certeza há muito de Deus reservado para o seu coração. Essa entrevista vai ser incrível, estamos com um convidado aqui ilustre e eu tenho certeza que você será muito beneficiado. Chama todo mundo, reúne a família e bora celebrar, bora compartilhar porque vai ser muita bênção de Deus. Manu, meu nobre, tudo na paz? Estava com saudade? Paz, boa tarde, mais um episódio começando nessa nova temporada agora. A gente teve um tempinho aí sem gravar. Verdade, Estamos retornando hoje verdade. Com um grande convidado ilustre. E é isso aí, pessoal. Ó, deixa seu like, ativa o sininho, marca alguém, entra no nossas plataformas do YouTube, do nosso Instagram, TikTok. Participa lá porque você será muito beneficiado e isso é uma ferramenta também para abençoar mais alguém, para ajudar mais pessoas. Mano, eu tenho recebido muitos testemunhos Amém. dos cortes, das gravações, pessoas que me param para dizer, pastor, aquele corte, aquela palavra, eu estava com pensamentos errados, decisões para tomar, e aquela palavra modificou tudo, me deu um direcionamento, me trouxe clareza, e eu estou muito bem através daquela palavra. A gente se sente muito feliz por isso, porque essa é a intenção desse podcast, é ser uma bênção de Deus para a sua vida, é ser um alavancar de Deus para todas as áreas da sua vida. Agora, Manu, pode falar quem está conosco hoje? Pode não, deve, já vamos revelar. Gente, está conosco hoje um nobre amigo, um grande homem de Deus, e para nós é uma honra recebê-lo aqui, o nosso nobre irmão, pastor Daniel Derek. Paz do Senhor, meu nobre. Paz do Senhor, pastor Gilead, paz do Senhor, Manu, como é que tá? Para mim é uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês. Já assisti algumas entrevistas aqui nesse podcast. E quando vocês falaram presença ilustre, eu fiquei até preocupado, porque eu já vi gente muito ilustre aqui. Cada participante aqui pra gente é ilustre. Tá ótimo. O senhor é uma alegria, viu? Uma alegria estar aqui com vocês, uma honra. Que alegria, Amém. Que alegria. A gente tentou marcar mais vezes. Foi, de início, deu certo hoje, né? Mas hoje Graças deu certo, a Deus. hoje deu certo. Graças a Deus, deu tudo Era certo. Pra ser hoje. Era pra ser hoje. Verdade. Não tinha jeito. Mas que alegria, pastor, que alegria. A gente acompanha a sua vida, assim, pelas redes sociais, um pouquinho de longe, né? Amém. Mas como é bom poder ver Deus levantar homens de Deus e eu tenho certeza que o senhor tem sido uma referência para essa juventude. Amém. Tem muitos jovens sendo abençoados por Deus através não só da pregação do evangelho pelos seus lábios, mas também pelo seu testemunho de vida. Mas assim, Amém. Como começou essa questão ministerial, de pregação? O senhor nasceu num lar cristão, como foi isso? O evangelho na minha família, ele entrou através da minha avó materna, né? A minha avó materna, ela aceitou Jesus lá no Pará, através de um trabalho missionário, uma missionária estrangeira que tinha lá. E ela conheceu Jesus, conheceu a Cristo. Depois eles vieram para Brasília, retornaram para cá. E aí aqui em Brasília, depois que minha avó faleceu, que minha mãe e minhas tias foram aceitar Jesus. Mas a gente, os netos, ela levava para a igreja desde pequeno. Então, desde pequena, ela sempre levou a gente. Inclusive, antes de morrer, ela fez minhas tias, minha mãe, prometer a ela que, mesmo que elas não decidissem ir para a igreja, que elas continuassem nos levando ou nos enviando para a igreja. E minha mãe fazia assim. Minha mãe, durante muito tempo, não era crente, mas mandava a gente para a igreja. Todo domingo, minha mãe reservava lá um dinheiro da passagem e a gente ia para a igreja, para a escola dominical. Até que quando eu completei 8 anos de idade, minha mãe se converteu. E nesse mesmo ministério que eu tô hoje, né? Que é a ADEB. E rapaz. Em 98, quando minha mãe se converteu, tinha um presbítero que hoje é pastor, já até jubilado, é o pastor Cirilo. Ele era presbítero na congregação lá e ele estava iniciando um trabalho na da Ceilândia Norte. Era um ponto de pregação que virou uma igreja, né? Sim. E aí ele me levava para lá criança, com 8 anos de idade, com outras crianças para nos ensinar a pregar. E aí era nas segundas-feiras. Passava de carro, ele tinha uma Brasília verde. Ele passava de carro lá, pegava a gente, várias crianças, levava para lá, colocava a gente para orar de joelho, cada um dava uma saudação. E aí a semente veio daí. Começou daí esse desejo. Rapaz. Sim.
Meu Deus, que coisa tremenda, É, né? porque, assim, muitos falam que, não, meu desejo não era pregar, o meu desejo era cantar. Uhum. Assim, é difícil eu falar assim, não, eu sempre, desde criança, o meu desejo é pregar. Eu, assim, quando eu era menor, eu até cantava. Até a fase da adolescência, solava muita coisa e tudo. Mas eu sempre me Viu na encantei pela palavra. palavra. Que Sempre me isso, encantei que pela bênção. pregação. Não, Sim. e ele foi uma ferramenta para Ele foi. estimular, né? Foi. Essa vocação, que coisa E interessante. a gente ficou muito tempo sem se ver, assim, porque depois minha mãe mudou pro Recanto, pra Samambaia. Mas no caso, vocês eram do Pará. Não, a minha família é sua daqui. avó? A minha família, na verdade, é daqui, nascidos aqui. Meu Aqui. avô, ele veio para Brasília com os pioneiros, com os candangos, na primeira leva. Meu avô era caminhoneiro. E aí ele ganhou muito dinheiro aqui, no início de Brasília. Tinha uma condição legal, mas ele queria ganhar mais. E aí falaram para ele que estava construindo uma hidrelétrica lá em Tucuruí, no Pará, e lá que estava sendo o lugar do dinheiro. E aí ele vendeu tudo aqui, irmão, e foi para lá. E aí no que ele foi para lá, não ganhou o dinheiro que esperava E ganhar. aqui deixou de perder. Perdeu aqui. tudo daqui. Nossa. E aí, assim, minha avó conheceu o evangelho primeiro, antes Sim. dele. Sim. Cara, que coisa interessante, né? Que coisa interessante. Uhum. E aí daí surgiu essa vocação, esse desejo, Sim. esse anseio em transmitir a palavra. Mas então você prega desde criança. Quando criança eu pregava. O primeiro lugar que eu preguei foi era um círculo de oração à tarde, À que tarde. tinha na nossa igreja, lá na 19 Norte. Ainda ali em 98, por ali. E aí depois na adolescência eu me afastei, né? Então teve essa ruptura da minha adolescência aí, fui conhecer o mundo com mais ou menos uns 14, 15 anos, fiquei até quase 19, né? 19, afastado. E aí depois eu volto para Cristo, né? Tem o meu encontro verdadeiro, porque até então eu acho que era tudo... É aquele inconsciente coletivo. Eu falo que o adolescente, o jovem que ele cresce na igreja, naquele ambiente, ele absorve muito o inconsciente coletivo do lugar. Verdade. Ele sabe qual é a liturgia do culto, 3 culto, hinos da harpa, ele sabe que tem que ler uma palavra, ele sabe que tem que orar antes da oferta. Então tudo isso ainda era o inconsciente coletivo, mas eu conhecia a religião, mas eu ainda não conhecia o Jesus por trás da religião. Certo. E aí eu vim conhecer Jesus mesmo quando eu entreguei minha vida para ele, ali com meus 19 anos. Que de fato houve um Que aí, encontro mesmo. aí houve um encontro mesmo. Aí eu comecei a conhecer quem era Jesus mesmo. Jesus. Comecei a andar com Jesus, orar, falar com Jesus, ler Bíblia e ver Deus falando comigo através da palavra de Deus. E aí comecei a ter minhas experiências. Aí foi a partir daí. Foi a partir Dos daí. 19 anos. A né? partir dos Coisa 19. interessante, né, rapaz? Que bênção, que bênção. Porque isso é algo muito importante, né? Sim. Tem muitas pessoas que elas estão firmadas ainda numa certa religiosidade, mas ainda não tiveram Não tiveram esse verdadeiro encontro, né? verdadeiro com Cristo, né? Sim, E eu te falo uma coisa, irmão, tudo da sua vida, nossa vida muda muda. a partir radicalmente. do verdadeiro encontro. Porque Sim. aí não é apenas uma rotina, né? É realmente uma vida entregue, é uma devoção, é algo interessante, é algo tremendo. Eu costumo dizer, pastor, que esse encontro é um encontro com Cristo e consigo mesmo. Sim, Porque você passa a se conhecer de fato, quem você é, aos olhos de Deus, né? Ele te mostra de fato quem você é, suas Sim. limitações, fragilidades, debilidades. E apesar de tudo isso, o amor dele, então a gente passa a se conhecer e a gente começa a conhecer a Deus, né? conhecer a Deus. É um encontro duplo. Fico pensando assim, pastor, hoje em dia nós temos muito cuidado com esse falso encontro, né? Uhum. Porque tem muitas pessoas que elas ainda não tiveram esse encontro com Cristo. Eles apenas amam aquilo que a Está ali igreja no lugar. proporciona, né? O que o lugar O irmão proporciona. do filho pródigo, né? Mas ainda não teve esse encontro verdadeiro, porque uma das coisas que me remete sobre isso é que em João capítulo 4, Jesus, quando ele se apresenta à mulher samaritana, ele revela isso para ela, né? Ele deixa muito claro isso para ela. Ela disse, Senhor, quando o Messias vier, ele vai nos revelar todas essas coisas que você está falando. Ele fala, não, eu sou o Messias. Uhum. Eu sou aquele que fala com você. Tanto é que você para observar que
até esse encontro, ela ainda não entendia o que era adoração. Uhum. Porque a pergunta dela é, onde se adora? Aqui ou lá? Como é que fica isso? E ele fala, não, o verdadeiro adorador adora em espírito, então não está ligado ao ambiente, nem muito menos ao lugar. Uhum. E isso que é impressionante, porque uma das palavras de Jesus é, vocês adoram aquilo que não conhece. Sim. É por isso que o seu comportamento ainda não mudou. Porque você adora ainda aquilo que não conhece. Mas nós adoramos aquilo que conhecemos. Eu Glória digo a isso Deus. porque eu acho que isso tem faltado em muitos lugares. Você anda um pouco, senta, conversa um pouco, e a gente fica um pouco assim, alarmado com tantas coisas, né? E acho que o segredo de tudo isso é porque ainda não houve um encontro verdadeiro com Cristo que transforma de dentro para fora, né? Exatamente. Que coisa interessante, rapaz. Que coisa interessante. Então aí, seus 19 anos, você começou a ministrar. Não, aí eu tive um encontro com Cristo, né, nessa fase, e ainda estava num processo, né, de conhecer a Cristo, de saber o que eu queria, porque assim, até a minha adolescência, até antes de desviar, eu tinha muito determinado, estabelecido o que eu queria, de ser pregador e Sim. tal. Mas depois que eu me afastei, que eu voltei para a igreja, eu voltei como uma criança, assim. Como se eu Você tivesse ficou quanto começado tempo do zero. afastado? Começar do zero, né? Eu fiquei 4 anos, foi pouco tempo. Foi Sim. o período da adolescência. Da adolescência. Só que Entrando na eu juventude. eu costumo dizer que tem alguns tipos de desviado, né? Tem um desviado que frequenta o culto, de vez em quando ele aparece lá. Sim. Eu não era esse, eu fui o desviado mesmo de nunca mais pisar na igreja. No dia que eu pisei na igreja de novo, Você já foi o dia que eu sabia fui ia entregar. ficar. Sim, exatamente. Eu não, Rapaz. porque tem gente que ainda flerta, né? Sim, Ele ainda sim. vai no culto, Aí na ele segunda chora, isso, e aí ele afasta depois. No meu caso, não, eu afastei, eu não queria saber mais. Eu lembro muito, pastor, da história de Sansão. Porque Sansão, o nazireado de Sansão, ele é escolhido pelos pais. É uma Certo. decisão dos pais e de Deus. Inclusive, eu já preguei sobre isso para adolescentes. Eu falei, existem votos que você cumpre que foram os seus pais que fizeram por você. Sim. Foram os pais de Sansão que fizeram o voto. Ele não vai beber, ele não vai cortar o cabelo. Claro que foi uma determinação de Deus, mas quem decidiu foi eles. Não foi uma decisão de Sansão. Sim. Então, fizeram votos por eles. Depois, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu passei a fazer os meus votos. Foi a minha escolha. Suas decisões. Porque na minha adolescência, eu ficava assim, poxa, mas eu tô aqui na igreja, vivendo uma religião que eu não escolhi, Sim. prestando um culto que eu não decidi prestar. Eu venho porque minha mãe me manda vir, porque minha família me traz. Foi caindo a ficha de que não era uma decisão minha. Sim. Até então. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, de fato, eu tomei a consciência e falei, é isso aqui. É isso que eu quero para minha vida. É Cristo. Minha vida não faz sentido se Jesus não estiver nela. E aí, a partir de então, eu entendi o propósito da minha existência. Sansão é uma pena que ele entendeu o propósito da existência dele no fim da vida, né? No fim da vida. Debaixo de 2 pilastras. E aí é exatamente isso que eu tento chamar a atenção dos adolescentes. Eu falo, olha, entenda teu propósito hoje, porque você vai impactar muito mais a tua geração do que se você entender no final. Verdade. Tem gente que leva uma vida toda para entender a razão dela estar no mundo. Uma vida inteira. E quando chega lá no final, meu Deus, era isso que o Senhor queria. Que foi o caso de Sansão. Ele foi lá, e é tanto que algumas pessoas mal interpretam aquele texto ao dizer que Deus levantou Sansão para libertar o povo de Israel dos filisteus. Mas se você for ler o texto de Juízes, você vai ver que Deus levantou Sansão para iniciar a libertação. E de fato ele inicia. Sim. Quando ele derruba as pilastras do templo de Dagon, matando ali milhares de filisteus, ele inicia a libertação do povo de Israel. Mas é uma pena que ele só descobriu isso no fim da sua vida. No fim de sua vida. No final. Verdade. Ele poderia ter sido uma potência muito maior nas mãos de Deus. Sim. Assim como pastor hoje, eu percebo que, assim, pastoreando na igreja, a gente vai observando, assim, o caminhar da mocidade, né, dos jovens, adolescentes, e uma das coisas que a gente vai orando e pedindo a Deus para propor a eles
essa experiência pessoal, né? Isso. Para que não fique esse negócio firmado apenas por conta que, eu tô aqui obrigado. E muitos hoje vão assim, né? Meu pai vai, minha mãe vai, eu tô indo acompanhar eles. Tipo, eles me deram, assim, me deram essa direção, eu não tenho conhecimento de nada a mais além disso, então Aí vai chegando... eu tô aqui por conveniência, tá tudo bem. Aí vai chegando uma idade, né, que aí eles vão ter que tomar as decisões deles, exatamente. ou vai para um lado ou vai pro Mas, assim, outro. eu fico pensando que hoje, eu acho que a mentalidade de muitos pais mudaram muito hoje, né? Eu acho que até a questão da igreja em si, em relação a eles também, melhorou demais, mudou muito, porque agora temos trabalhos voltados para isso, né? Sim. Você precisa se descobrir em Deus. Exatamente. Sabe? Enxergar o propósito de Deus. E, assim, sinceramente, eu amo todos os trabalhos, mas eu fico impressionado, maravilhado quando eu vejo adolescentes e jovens firmados, buscando a Deus, aquela coisa. E a gente passou por isso, né? Igual, por exemplo, semelhante, parecido com o seu testemunho, a minha adolescência foi mais ou menos assim, só que eu não saí da igreja. Uhum. Eu era aquele filho de pastor, né? Meu pai falava assim pra mim, tá bom, você não quer cantar no jovem, não canta, mas você vai. Uhum. Tá, você não quer ser crente direito, você precisa ser, mas você vai. Mas você vai. Interessante porque assim, eu tava pensando, como meu pai foi sábio. Porque todos os cultos Deus falava comigo. Então assim, Deus foi criando convicções, né? Às vezes eu tava na escola doido pra pecar. E eu pensava, rapaz, mas domingo Deus falou comigo sobre isso. Não, acho que é melhor ficar quieto também aqui, deixar as coisas fluir. Só que aí é aquela questão, você nem aproveita de dentro, nem de fora. É isso. Fica no meio termo. Você acaba que não aproveita nada de nada. Mas o bom de tudo que me impressiona é a misericórdia de Deus, né? Com certeza. A paciência de falar, não, uma hora ele vai acordar, uma hora ele vai despertar e as coisas vão fruir, o projeto vai dar certo. Que coisa interessante, Então, nesses 19 anos pra frente, foi acontecendo isso aí. Foi, aí daí pra frente eu comecei a caminhar, a ter meu relacionamento com Deus. Ia pra igreja direto, o tempo todo, de manhã. Eu ia pra igreja todo dia, pastor. Envolvido. Todo dia. Dia que não tinha culto na minha igreja, eu procurava culto de algum amigo. Deus. Tem culto na tua igreja hoje? Tem, tô indo lá. Eu ia lá, eu queria estar todos os dias. Pela manhã, era consagração de manhã, toda consagração eu tava lá. E nessas consagrações é onde Deus mais falava comigo, assim. Porque geralmente você vai naquela crise, naquela luta, chegava lá, Deus usava alguém, Deus usava uma irmã, sempre para trazer alguma palavra, né? De esperança, de fortalecimento. Eu me converti no ensino médio, então assim, para mim foi muito difícil, porque eu já tinha feito parte do ensino médio desviado, e agora eu tinha me convertido. E aí, o meu grupo de amigos, de repente... vai chegar na escola, né? Exatamente. Nossa, é verdade. Meu grupo de amigos, de repente, eu não queria mais ser amigo deles, porque eles já não falavam a mesma língua que eu, e não conseguia me conectar com outros grupos na escola. Então, chegou uma época que eu comecei a ficar meio sozinho. Isolado. Assim, isolado. E adolescente, isso é uma coisa que mexe com o adolescente, porque adolescente, ele quer se sentir parte de um grupo. Sim. Porque... não tem jeito. Tá inserido, né? Ele quer estar inserido em algum grupo. Então isso mexia e era onde gerava minhas crises de fé, de identidade. Vinha gerando tudo isso. Mas Deus sempre falando comigo, me firmando, me fortalecendo. E aí, daí pra frente foi caminhando. E aí logo casou também. Nessa época, eu morava com o meu pai, né? Morava com meu pai, com a minha avó. Certo. Na época que eu me converti, que eu voltei. E aí, pouco tempo depois, eu acho que um ano depois, mais ou menos, eu voltei a morar com a minha mãe. Porque minha vida toda eu sempre morei com a minha mãe. Sim. E aí eu voltei a morar com a minha mãe. E aí, no que eu voltei a morar com a minha mãe, eu voltei pra igreja de onde eu era, enfim. Nesse ínterim, desde a conversão lá da minha mãe até a minha adolescência, ela já tinha saído da Ceilândia, tinha ido pro Recanto, né? Minha mãe morou muito tempo de aluguel. Mudança. E aí lá no Recanto era uma outra igreja, que foi a igreja da minha adolescência. A igreja da 19 Norte que eu falei foi a igreja da minha infância, ali criança. Mas depois nós fomos nos anos 2000 por ali, fomos pro Recanto. Fiquei ali ainda uns 4, 5 anos, me afastei. E aí quando eu volto justamente para essa igreja. E eu volto, eu acho que na esperança de encontrar aquela mesma igreja.
né? Só que quando eu cheguei lá, houve uma lacuna, um espaço de tempo que eu Sim. deixei de ocupar aquele Tirou espaço. mudanças, né? Mudado, muitas mudanças. Outras pessoas ocupam os espaços. E aí eu fui me sentindo deslocado de novo na igreja. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E fiquei naquele conflito, né? E minha mãe ganhou o lote dela lá na Samambaia. Ela ganhou um lote lá na expansão da Samambaia e a gente estava lá trabalhando para construir a casa dela. E aí um dia eu tô lá cavando a fossa, era no dia do meu aniversário. Eu cavando a fossa lá da casa e pensando, falei, meu Deus do céu, olha o lugar que eu vim parar. Porque tava bem no início. No início, lá naquele final da Samambaia, eu falei, meu Deus, onde é que o senhor veio me trazer? O que eu tô fazendo? E só eu e Deus, cavando ali dentro e tal. Terminou lá o trabalho, nós voltamos pro recanto, eu tomei banho e fui pra igreja, tinha culto. Nesse dia tava tendo festa, inclusive, de jovens. Na hora que eu chego na igreja, que eu bato o joelho no chão, para orar, vem uma irmã, coloca a mão nas minhas costas e começa a profetizar. Eu te vi dentro da fossa hoje. Meu Deus. Eu te vi dentro da fossa hoje. E ela falou, e para aquele lugar é para onde eu tô te levando, e lá é que eu vou mudar a tua vida. Meu Deus. Falou, literalmente. E de fato foi. Ali na Samambaia foi onde assim meu ministério começou a andar mesmo. Conheci minha esposa, me envolvi muito com o trabalho da Almadeb ali, né, dos jovens ali no setor. Que maravilha, Se rapaz. encaixou na Me igreja. me encaixei muito. Porque eu fui para uma igreja onde era muito pequena e carecia de tudo e todos. Certo. E aí eu cheguei, o pastor viu algum potencial e tudo ele me colocava e eu ia para dentro. Não tem jeito. É aquele texto, né? Procurei alguém que estivesse na brecha. E eu estava sempre na brecha. Totalmente disponível, né? Totalmente disposto para tudo. E é tudo que Deus quer. É né? tudo que Deus É tudo quer. que Deus quer. Porque, assim, é claro que o preparo, Deus nos ajuda e Sim. tudo, mas o que Deus espera do homem é É disponibilidade. disponibilidade. É disponibilidade. Você que precisa, que deseja almejar o episcopado, disponibilidade. Essa é a Exatamente. palavra. Que coisa interessante, rapaz. Mas, assim, já há quanto tempo de casado? Já tem filhos? Tenho 2 filhas. Esse ano eu faço 9 anos de casado. 9 anos. 9 anos. Faço Que 9 anos bênção, agora rapaz. em Foi nessa novembro. igreja que você conheceu ela ou não? Eu conheci ela no mesmo setor, né? Na Samambaia sim. ali. Conheci ela na Samambaia, mas não Não era na da mesma mesma- congregação sim. que eu. A gente visitando e tal, e acabamos se conhecendo. E é interessante, ô pastor, que essa questão da igreja, até minha vida profissional, eu descobri na igreja. É mesmo, rapaz. Você é sério. professor, né? Eu sou professor. E eu, na época, Quais matérias? eu sou professor de língua inglesa. Inglês. De inglês. Eu tenho habilitação para dar aula de português, mas não é meu foco. A minha Mas era uma formação- coisa, era a sua formação que você queria ou descobriu nesse... Isso, essa é a questão. Eu fiz curso de inglês no Centro de Línguas, que é público, né? Centro de Línguas de Ceilândia. E aí precisei interromper para ir para o Exército. Eu servi o Exército, serviço militar obrigatório, e continuei. Fiquei mais 2 anos além do serviço militar obrigatório. Fiquei 3 anos no Exército. Depois eu dei baixa, e quando eu dei baixa do Exército, eu fiquei assim, O que eu vou o fazer? que eu vou fazer? Meu primeiro emprego mesmo fixo foi o Exército. O exército. Então eu fiquei pensando, eu vou fazer o quê? Eu não sabia, fiquei perdido. E aí eu ficava perguntando para as pessoas. Eu perguntava para o meu pastor, O que você acha? eu perguntava para os meus líderes. Falava, o que você acha? Você acha que eu vou ser o quê? E tal. Aí uns olhavam e falavam, sei lá, TI. Outros falavam, frentista, eu não sei. Aí outros falavam assim, faz um teste vocacional na internet. Aí eu ia lá na internet, né? Tem como você fazer aqueles testes vocacionais. Sai assim, infinitas possibilidades, porque eles traçam um perfil e colocam, ó, você tem chance de atuar nessas áreas aqui. Só que para quem tá perdido é muita coisa, né? É muita coisa. E aí eu continuava perdido. E aí eu decidi orar. Eu falei assim, Senhor, eu vou orar. Me direciona. Me direciona. Falei, Senhor, o que vai ser da minha vida? Que rumo eu vou tomar? Que profissão? Que área? Tal. Comecei a orar. E aí nessa mesma semana, meu pastor me procura e falou para mim, Derek, porque até então eu pregava, eu ficava na porta, eu ajudava em tudo que precisasse, mas eu não dava aula na escola dominical. Ah, E aí meu pastor um dia chegou em mim e falou, ô Derek, uma professora vai precisar sair da classe, ela conseguiu um emprego melhor e tal, e
eu preciso de alguém para colocar lá. E eu pensei em você. Aí eu falei, meu Deus, eu nem me via como professor. Eu falei, não, pastor e tal. Aí eu relutando, eu falei, é para quem? Para os adultos? Ele falou, não, para os adolescentes. Eu falei, Deus que me livre. Não, pastor, não vou dar conta disso não. E tal, ele falou, não. Aí ele falou, beleza, já que você não quer... Era a classe mais lotada, né? Tinha bastante, muito, muito, muito. Lá onde eu morava, ali na expansão da Samambaia, era muito carente. Então, muito menino na igreja, muito mesmo. Só de adolescente, teve uma época que a gente chegou a ter 70 adolescentes, 60. Foi uma igreja pequena. Uma igreja pequena. E aí o pastor foi e me colocou. E ele falou, aí é responsabilidade sua. Eu orei e Deus falou que era você. Agora, se você não quiser... Aí ele me botou no aperto, né? Aí eu fui... Tinha uma outra professora que a gente revezava. Cada domingo era um. Eu fui assistir uma aula dela. Falei, deixa eu assistir uma aula tua. Assisti como ela fazia. Vi que ela fazia dinâmica com os meninos. Vi que ela levava doce. Pra adolescente tem que ser assim, né? Isso, e ela foi ganhando eles. Tem toda uma didática, né? Aí eu falei pra elas, é isso? Aí ela falou, é isso, por aí, é por aí. Aí na outra semana eu fui lá, comprei um monte de doce, um monte de coisa, preparei aula, preparei dinâmica, tudo, dei aula e deu certo. Funcionou. Fluiu tudo. E aí pronto, e pra mim foi até uma válvula de escape, porque eu tava desempregado, eu tinha dado baixa do exército, eu tava perdido assim... muito angustiado, preocupado, e isso foi uma ocupação para mim, porque ocupava a minha semana, estudando, me preparando. E aí, toda vez que eu saía da aula, eu saía com a sensação de completude, sabe? Quando você pensa assim, eu nasci para isso aqui, realizado. Eu falei, eu acho que eu nasci para isso, eu acho que é isso. E aí eu decidi, eu falei, acho que vou ser professor. Só que até então eu não sabia do quê, né? E fui orar mais uma vez, pedindo direção de Deus e tal. Quando eu fui orar, na outra semana, mudaram para o lado da casa da minha mãe uma família muito grande de ganeses. Vieram da África para cá para trabalhar. Inclusive, lá até hoje tem uma comunidade muito forte de africanos, ali na 1031 da Samambaia. Certo. Vieram para o lado da casa da minha mãe lá, e eu tô lavando meu carro e um africano veio se aproximando. Aí ele começa a falar inglês comigo, eu entendi. Sim. E fui respondendo. Um curso que estava engavetado, algo que eu tinha estudado há muito tempo atrás, mas estava guardado, que eu nem lembrava que tinha mais esse conhecimento. A gente começou a dialogar, viramos amigos. Comecei a levar eles para entrevista de emprego, em tudo que é lugar. Meu telefone era o contato do currículo. Era o tradutor deles. Que legal. Foi. Aí eu falei, é isso. Você é professor e você é professor de inglês. Tomei essa decisão mesmo e... Fui estudar, fui me preparar e Deus abençoou tudo. Deus abriu todas as portas. Rapaz, que coisa, né? Não, quando Deus direciona, tudo flui, né? Não tem jeito. As coisas encaixam. Assim, não tem variação de dúvida, né? Não tem. É interessante. Agora, é impressionante, irmão, a oração, ela resolve. Resolve. Tudo que você precisar de direcionamento de Deus, Deus pode, de fato, direcionar. Que coisa interessante, pastor. E o que eu sempre falo, pastor, é que nem sempre Deus vai falar com a gente por profecia. Sim. Às vezes Deus vai falar dando direcionamentos pra gente. Igual foi esse caso. Algumas luzes, alguns estralos. Veio uma oportunidade. Sim. Aí eu comecei a dar aula, me identifiquei com aquilo. Daqui a pouco surgiu outra oportunidade. Então Deus foi preparando situações que foram confirmando isso. Sim. Testificando. Sim. E assim, e o mais interessante de tudo é que assim, nessas decisões você percebe que elas estão completamente alinhadas com Deus, né? Sim. Elas não te afastam de Deus, não te tiram do propósito, porque eu acho que como o senhor é professor, o senhor consegue muito bem conciliar entre essa questão de eu tenho um ministério, sim, eu tenho um propósito espiritual que é maior do que tudo. Com certeza. Mas Deus me deu essa direção para que eu possa cuidar da minha família, ajudar pessoas e tudo. E isso é muito interessante, né, pastor? Eu escuto muito de jovens assim, pastor, como eu vou saber se que é de Deus? A indecisão em todas as áreas. E a dúvida é algo que nos martiriza muito, né? Martiriza. Mas, assim, o primeiro passo já tá dado, né? Orar. Vai buscar a direção, Senhor, me dá a direção. Sim. Porque as coisas de Deus, elas fluem, né? Elas não... Agora, interessante, eu tava essa semana conversando com um jovem, e ele falou assim pra mim, pastor, eu lutei por algo há algum tempo, desejando aquilo, aí eu desisti.
desisti e fui para outro caminho. Quando eu fui para outro caminho, o que eu procurava começou a me procurar. Só que agora eu já estava envolvido. Não tinha mais como voltar, então eu acabei meio que perdendo. E uma das palavras que eu disse foi para ele, olha, toda vez que o melhor de Deus estiver prestes de chegar, o diabo sempre vai mandar o bom. É por isso que você precisa orar. Para ver você o melhor. Tem que orar, para discernir, para que Deus traga a clareza, né? Sim. O direcionamento. Mas assim, eu fico... são coisas que é tão bom ouvir, né? Porque acaba que tira a dúvida de muita gente. Sim. Né? Só que o senhor falou sobre fazer a separação, né, entre a vida ministerial, a vida pessoal. Hoje, para mim, isso é muito tranquilo, é muito fácil. É claro como a água. Mas nem sempre foi. No início, nem sempre. Né? Porque houve um tempo que eu desisti do ministério. Eu não queria pregar mais, eu não queria liderar mais, eu não queria nada. Eu passei uma decepção muito grande com uma pessoa que eu tinha uma estima muito grande. E um dia essa pessoa me chamou para ir na casa dela para orar, fazer uma oração pelo filho dela. E eu cheguei lá e Deus me deu uma palavra que virou até uma pregação, inclusive. Eu trouxe uma palavra que falava que Deus tinha honra para o filho dela, mas que requeria dele um conserto, uma postura com Deus. E eu percebi que ela não gostou. Sabe quando você convive tanto com a pessoa que você já sabe um olhar, alguma coisa? Sim. E essa pessoa, eu tinha uma autoestima por ela assim, muito grande. Ainda tenho. Porque me ajudou muito no início da minha fé. Sabe aquelas pessoas que te adotam como filho Sim. da fé mesmo? Te bota debaixo do braço aqui da oração e te leva junto. Junto. A casa dela já foi lugar de refúgio para mim N vezes, né? E aquilo assim mexeu comigo. Aí nesse dia não. Aí eu voltei uma outra oportunidade pra gente dialogar e acabamos tocando no assunto. Eu falei, percebi que você não gostou, estávamos só nós dois, né? Aí ela falou algumas coisas pra mim que mexeram muito comigo. Palavras assim que tocaram um ponto muito específico meu. E naquele dia eu saí de lá decidido, eu falei... Eu não estou recebendo nada, eu estou fazendo um trabalho voluntário. Eu não tenho salário. Eu não tenho, sabe, nada. E eu preciso ouvir certas coisas. Eu falei, eu não quero esse negócio de ministério, não quero ser pastor, não quero nada disso. Eu tomei uma decisão no meu coração. Na época eu estava na faculdade ainda. Tomei essa decisão e pronto. Desde o dia que eu tomei essa decisão, eu passei a viver num estado de angústia muito grande. Que eu comecei, ainda sem saber o que era, eu comecei a achar que eu estava com depressão. Vinha agenda, eu rejeitava, eu não queria, porque a partir desse... Eu já era obreiro, eu já era presbítero. Foi então, uma seta, né? Foi. E Deus tinha falado comigo, Deus tinha usado uma pessoa uma vez falando para mim, alguém vai te falar umas palavras que vai te desestimular. Mas não deu ouvido. Só que eu nem me atentei. E veio do lugar onde eu menos esperava, né? Sempre é assim. Sempre é. E aí eu fiquei assim, eu fiquei arrasado. Eu era presbítero, era obreiro, não podia desfazer, mas eu não me dedicava mais. Foi acabando. Sim. A chama foi apagando mesmo, esfriando completamente. E aí aquela angústia, sabe? Uma sensação muito ruim no coração, o tempo todo, angústia, do nada vinha vontade de chorar. Um dia minha esposa grávida, eu fui levar ela para fazer um exame, uma ultrassom, peguei ela no serviço. Quando eu tô chegando, vou fazer o balão, eu encosto o carro e começo a chorar. Ela não entendeu nada, ela não sabia nada. Eu comecei a bater no volante do carro falando, eu não quero esse negócio de ser pastor. Não quero esse negócio de ser ministério. E ela, não entendendo nada, tá bom, e tudo. Fomos lá, fizemos o exame e eu fiquei nessa guerra com Deus, constante. E aí depois que eu me formei, eu já comecei a trabalhar na minha área mesmo, um dia eu estava em casa planejando aula, para dar na segunda-feira, era um final de semana, acho que era um domingo, pós-culto. Eu preparando a aula aqui e os hinos tocando de plano de fundo, né? E eu deixei tocando uma música do Renascer Praise, antiga. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, vou para onde o teu vento soprar. Não preciso entender, teu chamado é maior que a minha vida. Quando essa frase pegou, o Espírito Santo me fez lembrar, me levou na minha mente, lá para casa da minha mãe, pro quarto onde eu dormia na casa da minha mãe, eu orando essa música.
Não sei se vocês já oraram a música. Você coloca a música e ora a música. Ora a música. E eu orando a música. Senhor, eis-me aqui, envia-me. E Deus me trouxe a memória. E quando Deus me trouxe a memória, ele falou assim, lembra quando o meu chamado era maior que a tua vida? Hoje a tua vida está maior que o meu chamado. Meu chamado. E aí quando Deus me falou Meu isso, Deus. veio direto assim no meu coração. Veio igual uma flecha. Uma tá. bomba. Eu desabei assim, eu despenquei. Meu Deus. Eu despenquei mesmo assim e desabei em lágrimas. E aí eu falei, Senhor, se o Senhor ainda quiser, eu quero. E aí naquele dia eu fiz um compromisso com Deus, eu fiz um voto com Deus. Chamado, ele não é fácil. Viver o chamado de Deus não é fácil. Não é só pregar. Não é só Não é só agenda. Não é só estar em cartaz. O chamado é espinhoso. É espinhoso. Mas é a melhor coisa que a gente pode viver. Porque é a nossa razão de ser. É o nosso propósito. É o propósito. A gente vive por um propósito. Eu vivo por um propósito. Nós, não fomos nós que escolhemos a Deus. Ele escolheu a gente. Nossa, é verdade. E todo homem fora do propósito vai ser infeliz. Né? Exatamente. Todo ser humano vivendo fora do seu propósito será infeliz. Não, e a angústia foi embora. Acabou. Instantaneamente. Foi um despertar de Deus. Era um despertar de Deus. Então, por isso que eu falo que nem toda angústia é patologia clínica. Sim. Hoje a gente está medicalizando tudo. Tudo vira ansiedade. Esse é o problema da nossa geração. Nós estamos medicalizando tudo, todas as coisas. E, às vezes, no meu caso, era uma guerra minha com Deus. Era um conflito meu e Deus, que quando foi resolvido, sanou o problema. Não era uma patologia, não era uma ansiedade clínica, não era um problema biológico, hormonal, não era nada disso. Era uma guerra minha e Deus. Sim. E quando a guerra foi resolvida, acabou o problema. Pastor, eu percebo que assim, essa permissão de Deus para esse choque de realidade, para essa dor, para esse conflito, é até importante, é até necessário para que você consiga ter a convicção e distinguir aquilo que é de fato importante do que é urgente, né? Exatamente. Porque às vezes estamos cumprindo muitas urgências que não é mais importante. Estamos dando o lugar, esse lugar para ela, né? O lugar do que é importante para o que é urgente. E às vezes tem muita gente preso nisso. Tem. Vivendo automático, assim, ainda não tem a convicção em si do seu chamado, do seu propósito. Sim. Como a música diz, o chamado do Senhor é maior do que a minha vida. Sim. Tá acima de qualquer coisa. Exatamente. E eu percebo que muitas das vezes nós precisamos desse choque de Deus, né? Com certeza. Para que você volte para a rota novamente, compreenda. Acho que todos nós chegamos nesse ponto. Sim. Porque sabe por que eu penso sobre isso? Porque se você não tiver esse choque de realidade, você acabará vivendo por necessidade. E o que Deus quer é que você viva por propósito, né? O céu não se move pela sua necessidade, ele se move pelo seu propósito. Sim. É por isso que depois que você descobre o seu propósito, nada mais te pega. É aquela questão assim, ó, existem coisas que têm preço e tem coisas que têm valor. Não dá para vender isso, não dá para negociar mais isso, não dá para remediar. Eu entendo para que nasci, o que Deus tem na minha vida, onde eu vou chegar, Sim. o que Deus quer. E assim, e se no final das contas for mais sofrimento do que alegria, tá tudo bem. Esse era o propósito. Esse era o propósito. É o propósito. Que coisa linda, né? Verdade. Que coisa linda. Assim, essa questão, assim, esse conflito que o Senhor passou é algo que nos desperta muito também. Desperta. Porque é isso que Deus está esperando da igreja, né, pastor? Esse despertamento, né? Entender a função, né? Sim. Entender a sua razão de ser aqui no mundo. Sim. Né? E a igreja também entender qual é a sua razão de ser aqui no mundo. Hoje, Deus... E é aquela questão de prioridade, né, pastor? Deus criou primeiro os céus e depois a terra. Verdade. Mas hoje, muitas igrejas têm buscado primeiro a terra. Primeiro a terra. E depois o céu. Vida verdade. Profissional, verdade. Aprovação em concurso público, É verdade. Formação, titulação, pós-graduação, que não são coisas ilícitas. Sim. Não são coisas ruins. Não. Uma pessoa querer melhorar de vida, estudar, trabalhar, querer ter uma carreira consolidada é excelente. É excelente. Mas a gente precisa entender que acima da nossa carreira há um chamado de Deus. Há um chamado de Deus. Não é o meu chamado que se adapta à minha carreira. É minha carreira que se adapta ao meu chamado. Correto. Verdade.
Correto. Mateus 6 diz isso, né? Jesus disse quando... porque andeis ansiosos com aquilo que haverá de comer, beber e vestir. Isso. Já observaram os lírios do campo que não tecem, não fiam, mas nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como eles. Já observou os pássaros que não semeiam, não ajudam? Quem é que alimenta eles? Sim. Aí ele diz, o que vocês precisam é buscar primeiro o reino de Deus. Exato. E a sua justiça, porque as demais coisas vos será acrescentada. Eu acho que o problema todo hoje é essa inversão, né? É inverter as coisas. Primeiro eu vou buscar a minha vontade, depois eu cedo à vontade, ao querer de Deus. Isso. Só que o querer de Deus é a melhor coisa que existe, irmão. Claro. E assim, nós precisamos aprender a alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Eu fico muito feliz com isso. Pastor, para concluirmos, eu queria muito que o senhor desse um conselho, uma palavra para alguém que está iniciando, para alguém que está assistindo, que assim, que precisa voltar à rota. Exatamente, sabe assim, que quer iniciar, que não sabe por onde começar, que talvez iniciou e por dificuldades, por decepções, paralisou, não sabe, talvez está perdido, e eu creio que esse podcast vai ser um rumo de Deus para essa pessoa. Amém. A primeira coisa é se voltar para Deus, né? Não tem jeito. Para a gente recalcular a rota somente com aquele que traça a rota. Porque às vezes o desvio não é daquele que traçou, o desvio nunca é dele. Sim. A rota já foi traçada, o desvio é nosso. É nosso. Então nós precisamos voltar para o ponto do desvio, para aquele lugar, e pedir para aquele que traçou a rota recalcular para a gente. Então é ter um encontro com Deus, é ter um relacionamento com Deus. O que eu mais falo para os jovens é nutram uma relação com Deus, um relacionamento, diálogo, intimidade. Eu às vezes vou dialogar com alguns jovens que eles confessam que não sabem orar. Eu não sei orar. Aí eles querem usar palavras bonitas na oração. Eu falo, isso não impressiona Deus. Ele quer usar um português que ele não usa nem no dia a dia dele. Ele quer falar com Deus, vossa mercê, vossa excelência. Deus não está preocupado com isso. Quem olha para isso somos nós. Deus não olha. Deus ele olha se as minhas palavras estão dialogando com aquilo que sai do meu coração. Porque Jesus, uma certa vez, disse para os seus discípulos assim, vocês pedem e não recebem. E por que não recebe? Porque pede mal. O que é pedir mal? É falar com a boca uma coisa, mas o coração está desejando outra. Sim. Eu estou falando assim, Senhor, eu quero tanto perdoar alguém, mas no coração eu estou dizendo, eu detesto essa pessoa, eu odeio essa pessoa. A minha boca não está condizendo com o meu coração. E Deus está olhando para o meu coração. Qual seria a oração sincera? Senhor, eu não quero perdoar essa pessoa. E eu não tenho a intenção. Mas o Senhor deseja que eu perdoe. O Senhor demanda isso de mim. Então me dá estratégia, me dá força. Essa é a oração sincera. E é essa oração que agrada a Deus. Então, você que descalculou a sua rota, você que desviou do rumo que Deus tinha para a tua vida, faça uma oração sincera com Deus. Nutra um relacionamento com Ele, porque Ele vai começar a direcionar a tua vida exatamente para o lugar aonde Ele deseja. E eu preciso te dizer que a vontade de Deus para você, ela é boa, perfeita e agradável. Esse é o desejo de Deus para você. Correto. Meu querido, muito obrigado. Meu pastor, eu que agradeço. Foi bom muito poder estar aqui esses poucos minutos. Agradecemos. E com certeza essa é a primeira de muitas vezes, né? Muitas vezes. Será a primeira de muitas vezes. Eu sei que o senhor tem muito a compartilhar, a abençoar. E nós somos muito gratos a Deus por aceitar o nosso convite. Deus te abençoe, te prospere, Deus te honre cada dia mais. Que seu trabalho seja cada dia mais frutífero. Amém. Em nome de Jesus. Pessoal, estamos indo lá. Deus abençoe você ricamente, nos ajude, compartilhe. Novamente, Deus segue. Te abençoe ricamente. Pode deixar suas redes sociais, seu Instagram. Meu Instagram é @DanielDerek, meu Instagram, meu Facebook. Segue lá. É isso aí. Deus abençoe ricamente. Um beijo no coração. Deus abençoe. Até o próximo episódio. Até o próximo.